Olá, amados, sejam bem-vindos a este vídeo. É neste vídeo que eu vou poder falar sobre a importância da fé. Segundo a Bíblia Sagrada, eu vou poder provar ali, irmãos, no livro de Hebreus, começando do seu capítulo 11. Eu vou poder proceder com a leitura e ali, irmãos, vão poder acompanhar e vão poder também abrir as vossas Bíblias para poder acompanhar esta palavra, que é a importância da fé. E antes mesmo, eu quero trazer o que na verdade é a fé. É algo primeiro que nós devemos compreender, o que na verdade é fé. Então, no livro de Hebreus 11, diz assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vê. Então, isto é fé. Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam ou dasquelas coisas que não se veem, mas que nós acreditamos que aquilo pode vir a acontecer, aquilo pode vir a se manifestar. Então, isto é que nós falamos de fé. Então, eu, eu que só queria dizer eu que só queria te aprovar o que na verdade é fé antes de nós podermos falar sobre a importância de fé. Eu só queria dizer o que é fé e devemos entender o que na verdade é fé antes de nós podermos falar sobre a importância. A primeira coisa é saber, na verdade, o que é a fé. Então, consoante que eu li aqui no livro de Hebreus 11, a palavra do Senhor diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova das coisas que não se vê. Então, se nós esperarmos das coisas que nós não estamos a ver e esperamos nessa coisa, logo estamos perante uma fé. E nós acreditarmos fundamentalmente ao nosso íntimo, ao nosso coração, ali estamos perante uma fé. Então, eu vou poder falar sobre a importância da fé. Eu vou poder te provar na Bíblia sobre alguns homens que sobre a fé eles alcançaram coisas grandes. Pela fé, eles manifestaram coisas grandes. Então, eu vou começar aqui. Pela fé, ofereceu Deus maior... pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim. Pela fé, Abel ele ofereceu a Deus o maior sacrifício do que Caim. Isto é pela fé. Então, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons. Então, este é Abel. Abel, pela fé, ele ofereceu um sacrifício maior do que Caim. Então, eu vou te provar outro homem na Bíblia Sagrada, no livro de Hebreus 11:5. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte e não foi achado porque Deus o transladara. Então, pela fé, Enoque foi tomado pelo Senhor, ele foi transladado. O que é exatamente ser transladado? Transladado é você ser arrebatado pelos céus. Você poder ser tomado com o Senhor, ser arrebatado. É isto que se fala de ser transladado. É pela fé que Enoque foi transladado. Então, eu vou te provar outro homem na Bíblia Sagrada que pela fé ele foi feito alguma coisa. Hebreus 11:7. A Bíblia diz que pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca pela que condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça que o segundo a fé. Então, pela fé, Noé, ele creu a mensagem do Senhor. Quando o Senhor ele queria acabar com o mundo naquela época, ele diz para Noé para poder preparar a arca que o mundo poderia
poderia haver um dilúvio. Mas pela fé Noé creu aquilo. Noé salvou a sua família. Isto é pela fé. Então, isto é a importância da fé. Vou te mostrar mais outro homem que, segundo a Bíblia, pela fé, ele foi manifestado algo importante. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança e saiu sem saber para onde ia. Então, é pela fé que Abraão, sendo chamado, obedeceu. É pela fé em que Abraão, quando ele foi chamado, ele obedeceu. No livro de Gênesis, do seu capítulo 12, a palavra do Senhor diz que Abraão, ele foi chamado com o Senhor, dizendo que sai da sua parentela e vai para onde eu te enviarei. Então, isto é pela fé, ele obedeceu e ele saiu. Então, vou te provar mais sobre a importância da fé. A importância da fé. Pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade. Então isto é pela fé. A Sara, pela fé, ele concebeu um filho. Isto é pela fé. Enquanto a sua idade já era avançada, era uma idade em que não poderia conceber uma criança. Mas quando a mensagem do Senhor desce para Sara, dizendo que você vai ter um filho, a Sara ela vai acreditar. Por quê? Porque ela teve a fé. Quando ela teve a fé e algo impossível aconteceu na vida dele, isto por causa da fé. É por causa da fé. É por causa da fé. E pela fé habitou na terra da promessa, como a terra alheia, morada. Estamos a falar aqui de Abraão, estamos a falar de Jacó. Então, pela promessa, ele habitou numa terra, a terra alheia, uma terra que não lhe pertencia, mas pela fé, Jacó, ele habitou naquela terra. Então, isto é a importância da fé. Isto é a importância da fé. O firme fundamento das coisas que se esperam, das coisas que não se veem, das coisas profundas, daquelas coisas que nós não sabemos como vai acontecer, como virá, mas nós recebermos uma palavra e acreditamos que na verdade aquilo vai acontecer. Então isto é fé. Então esta mensagem do Senhor que eu trouxe para ali, irmãos amados, para poderem compreender sobre esta mensagem da palavra do Senhor, sobre a importância da fé. Em nome de Jesus.